bem, gente. Então vamos lá. Vou baixar que eu tô tão feliz que hoje é sexta-feira. Minha semana foi tão infernal. Olá, sócias e sócios desse podcast aqui, que é o puro suco do caos literário. Eu sou a Dre, do Dre Literária, e eu sou uma das apresentadoras, estou até gaguejando aqui, das apresentadoras deste programinha, e estou muito feliz porque o dia hoje vai render. Olá, sócias cremosas. Eu sou a Gabi, da Creme Castigo. E nossa, eu tava aguardando este episódio desde a semana passada que a gente pensou em fazer. Mas eu tava muito ansiosa para poder conversar com alguém sobre o grande momento das fãs, das cadetes deste mundo afora. Oi, gente, eu sou a Paty, do Literaparte. Eu tava ansiosa também, mas eu acho que eu sou a única que não sabe quase nada do tema. Eu peguei hints por aí, não sei quase nada do tema, então talvez eu esteja como vocês hoje, assim, o que vem por aí? Como posso, né, contribuir? Eu só sei o tema que eu estou com a camiseta. Mentira, sei um pouco. E aí, vamos lá, recados. Se você não curtir, não comentar, não compartilhar, não assinar o sininho não clicar no sininho, não se inscrever no canal, talvez a Teofani vai aparecer na sua casa e te matar, tá bom? Tá tudo certo, você só tem que conviver com isso. Se você tá no Spotify, eu espero que você esteja no Spotify, porque tem 3 semanas que o Spotify não deixa subir um episódio lá. Então eu espero que esse esteja e vocês estejam ouvindo todos os outros que entraram com atraso, tá? Por favor, Spotify, melhore a plataforma de podcast de vocês. Isto posto, a gente vai receber a Lari, do Fortwing Brasil, para conversar com a gente. Então, bem-vinda, Lari, de novo! Muito obrigada pelo convite novamente. Como sempre, eu amo estar aqui com vocês. A gente rende muito mais do que devia, eu acho isso ótimo. É mais do que eu espero, na verdade. Muito obrigada, viu, meninas? Eu amo participar sempre. E vamos surtar hoje muito mais do que normalmente a gente já surta, eu acredito. Ai, vamos, porque eu já não tô nem me aguentando aqui, eu tô até com a Michelle. Gente do céu, a Lari é maravilhosa. A gente realmente, quando vai gravar um programa, a gente não consegue se conter, porque assim, olha, ela é praticamente a quarta sócia aqui deste programinha. Então, vamos lá. Gente, vamos falar, não vou nem fazer rodeio, eu não vou nem. Gente, não vou nem demorar aqui falando, não tem nem contexto. Vocês sabem que Rebeca Yarros deu uma entrevista para as gurias do Fantasy Pod. Como é que é? Fantasy Girl Podcast. Fantasy Girl Podcast. E ela hablou. E não hablou pouco. Falou muitas coisas. E muitas coisas interessantes. E eu não queria surtar sozinha, porque já sabem, eu aqui das 3 sou aquela que não lembra de nada. Então, preciso usar toda a potência de Gabi, Paty e Lari, que são muito experts aqui no assunto do surto, para a gente falar de cada ponto principal desta entrevista, que aconteceu faz mais ou menos uma semana. Mais ou menos 2 semanas, acho, para quando esse programa vai para o ar. Então, vamos lá. Já vou começar aqui assim. Então, assim, um dos primeiros pontos de Rebeca, ela fala assim, até peguei um pouco lá do que saiu mesmo na entrevista, né? Então, ela fala que a Opalit, não sei como é que fala isso, ela ama da música da Taylor Swift, que tinha essa teoria de que a música tinha sido para os imperianos. Ela falou, nossa, tem várias coisas em comum, mas não é. O que ela falou que tem super ali a ver com o quarto livro, principalmente, porque todo mundo já sabe, né, que o Xandão vem super, super vilão, eu tô passando mal com isso. Então ela falou que a música Canceled, não sei falar isso, gente, sabe que a pronúncia é uma bosta. Canceled, do novo álbum da Taylor Swift, tem tudo a ver com o quarto livro, então vão lá, vão ver a tradução dessa letra, ou vão ver em inglês. Ela falou que o quarto livro tem totalmente as vibes do Reputation. Então, é isso aí, gente. Reputation Girl. Aí, vamos para a parte mesmo de surtos e teorias. E ela foi falar do general Aetos, que teve muitas teorias aí relacionadas à grande Aetos, e falou assim que ele estava envolvido em coisas que ela não podia contar. Rebeca não abriu ali a boca para falar sobre isso. You cannot hide from me, Rebecca! Mas ela falou que ali em Iron Flame a gente descobre sim que a Aetos tem um dragão vermelho. E que o nome desse dragão começa com G. E ela falou também um ponto que eu não entendi nada, talvez vocês consigam
trazer assuntos sobre isso. Que o dragão dele não tem mau hálito como o Kev. Ela nem sabia que essa teoria estava rolando, inclusive. E aí, gente, vocês acham que o dragão do Aetus vai dar molho aí? Vai dar coisas? Tem uma teoria dos dragões laranja, não tem? Que as pessoas com dragões laranjas são pessoas que não são confiáveis. Inclusive, isso é uma das teorias em cima do Brennan, porque o dragão dele é laranja. Eu não sabia de nenhuma teoria dos dragões vermelhos. Alguém sabe? Não, eu também. A gente geralmente fala só dos laranjas mesmo, que eu já tinha visto até hoje. É a dos laranjas. Eu também fiquei um pouco surpresa que surgiu essa teoria. É que o General Aetus, ele não é um personagem lá muito querido, né? Então, qualquer coisinha que você arranja pra falar, ó, ele é o grande vilão, a gente tá arranjando. Então, falar do dragão vermelho foi um pouco surpresa, porque, tipo, começa com G, o dragão é vermelho, não tem mau hálito. Gente, a minúcia de reparar nesses detalhes, tipo, de onde veio? Pra que veio? Pra onde vai? Enquanto eu Que estava com vocês aqui, eu fiz uma breve pesquisa, e aí, aparentemente, tem sim uma teoria de dragões vermelhos, porque o Dain e a Sloane têm dragões vermelhos, e aí está sugerindo uma conexão entre os dragões, sabe, Dain, Eyes on Me, esse Dain. E tem essa ligação da Sloane com o dragão vermelho, que já foi confirmado, então estão especulando que tem algum significado simbólico. Mas o que isso teria a ver com o General Aetos, eu não sei, porque não é o mesmo dragão do pai dele e o do Den, então não é uma segunda geração de cavaleiros do mesmo dragão, então eu não sei o que ela quer dizer. Sobre o Kev ter mau hálito, eu não lembro nem disso no livro, para ser sincero, assim. Eu vi que ele poderia ser o general Damagor, não lembro o nome. E ele tá disfarçado de mais jovem. E aí ele, na verdade, é um Venin. Por isso os dragões vermelhos. Eyes on Me? É. Aí, vocês não viram isso, não? Eu vi isso, que pode ser que ele seja um Venin ali, infiltrado. Meu Deus, estou chocada. A cara que É. eu tipo, Mas isso é teoria e eu não acredito muito nela, não. Não tem muito embasamento, mas surgiu e aí eu falei, olha, eu acho que, né, já que surgiu essa nova possibilidade de um dragão ali vermelho, quem sabe? Às vezes eu acho que a galera põe as teorias no papelzinho, assim, faz várias no pote, tira É, para poder falar assim, vou falar essa teoria aqui. Não concordo, mas vamos lá. é porque tem uma teoria das cores com os deuses, né? Isso tem. sim, tem. Então, tipo, são 6 deuses, 6 cores de dragão, 6 massas de terra, 6 ferramentas de guerra. Então, né? E os 6 primeiros. Então, a gente tem muita essa coisa com o número 6. Aí, eu não sei se tem alguma coisa a ver com isso, porque pela correlação que fazem, o dragão vermelho, quer ver? Eu tô até vendo isso, porque eu realmente não fui atrás disso antes. Tá falando que eles conectam os vermelhos ao amor, que é óbvio demais para Rebeca Yarros. Então, estão achando que os vermelhos vão para lealdade, não amor. Então, não sei. Porque a gente não tem nada disso confirmado em página, né? É, não tem nada confirmado. Se eu fosse chutar, na verdade, um destino para os dragões vermelhos, são personagens que começaram odiosos e em algum momento eles tiveram uma redenção e ficaram do lado da Violet, que foi o Dain e a Sloane. Os livros em que eles aparecem, a gente começa assim, odiando, péssimos, galera chata, e aí em algum momento, tipo, tudo bem, são mal compreendidos, são personagens um pouco rançosos, mas eu entendi o ponto deles. Então, se fosse para esse sentido de cor vermelha, será que General Aetus teria uma redenção? Acho impossível, porém, Rebecca Yarros, ela consegue tudo, a gente perdoa. Às vezes a pessoa pode ter uma redenção morrendo, né? Isso é uma redenção, é extrema, mas é.
Depois medo. dessa teoria, eu fiquei cismadíssima, mais ainda com ele, com o Papai Aedes. Eu acho que, gente, não tem como, ele não é uma pessoa normal, isso a gente já sabe. Mas a possibilidade dele ser ali um veninho infiltrado, eu acho que é, assim, bem considerável. Eu vou depois tentar reunir as pistas que eu tenho e aí eu dou um jeito de mandar para vocês, do que eu acho, assim, mais ou menos, que é suspeito. Gosto disso, gosto de pessoas que têm pistas. Tá, outra teoria que apareceu lá para a Rebeca responder foi se o Panchek vinha trabalhando com os Venes desde que ele não conseguiu o que ele queria. Quem era Panchek? Eu tive que procurar, porque eu não me lembrava mais. Ele era um comandante ali, um que, tipo, ele não era mudo, mas ele falava mais com as mãos. Ele tinha esse traço aí. Então a gente descobre no Farpoint que ele queria o cargo da Lilith, e no início de Onyx Storm, quem acabou recebendo o cargo foi o Aetas. Olha ele aí de novo. Então, sobre o dragão dele, na verdade, a galera perguntou como é que o dragão se sentiu em relação a ele trabalhar com os Venes. E aí a Rebeca, obviamente, falou, sei lá, gente, tipo, não posso dizer o que o dragão pensaria, acho que a galera vai meio profundamente. Mas ela confirma que ele está morto e ele não se tornou um Vene. Eu acho que a gente precisa sempre lembrar que a gente está falando de uma série que chama O Imperiano e a gente não sabe nada dos dragões no livro 3. Tem 2 livros para sair e a gente não sabe um caralho de nada dos dragões. A única coisa que eu vi dessa entrevista, e eu acho que está mais para baixo e a gente deve falar mais sobre, é o tanto que ela chamou a atenção para o fato de que 2 dragões pretos nasceram e como isso é importante. E cada vez que a gente fala de dragão, ela é o mais evasiva possível, ela não se aprofunda muito nos motivos de nenhum dragão, ela se aprofunda no que fez ou deixou de fazer, mas não no porquê. E isso é uma coisa que toda vez eu fico, ou essa mulher é um gênio, ou ela não sabe o que ela está fazendo, e a gente está ou indo para um masterpiece que vai deixar a gente em frangalhos, porque essa é uma certeza que eu tenho, assim, que a gente vai terminar essa saga em posição fetal no chão, chorando, assim. Rebeca não é exatamente conhecida por escrever livros fáceis, né? Todo mundo que leu aí os livrinhos dela ali mais na pegada de romance, um pouquinho fora do contexto de fantasia, me diz, eu não li nenhum, porque eu não estou fazendo terapia, eu não tenho condição de ler esses livros, eu vou ficar acabada. O que todo mundo me diz é que ela faz finais felizes, mas que são finais extremamente agridoces. Olá, você que nos ouve. O que isso quer dizer? Se todos viveram felizes para sempre, como que pode ser agridoce? Porque eles podem ter morrido juntos, abraçados, igual aquele casal que vai entrar aqui na tela agora do Titanic. Morreram. Tipo da Cleide, assim, a sensação que dá é que foi feliz, mas que tristeza esse final aqui. Não, e assim, ela gosta de matar pessoas nos livros. É uma coisa assim maravilhosa. Ela é conhecida para mim como a pessoa que gerou o maior número de viúvas do mundo. Porque assim, o que tem de viúvas do Lanham, que as pessoas queriam que Liam estivesse vivo, não está escrito no gibi. Mas então vamos lá. Seguindo um pouco nas teorias, o papai Sonrigale ficaria inicialmente chocado, foi uma das coisas que o pessoal trouxe lá, por Violet não ter terminado com Dain, mas depois aceitaria bem o relacionamento dela com Xaden. Sei lá. Ele conhecia muito bem a filha e ele sabe que ela faria as melhores escolhas. E aí a pergunta mais específica foi: o motivo pelo qual ainda não sabemos nada sobre 3 dos 6 tomos que ele deixou para Violet em Derryvery, sei lá, fala, é porque Violet não os considera importante o suficiente para contar ao leitor ainda. Então, assim, acho que isso também me trouxe um negócio importante de que a gente sabe muita coisa só pelo ponto da Violet. Então tem muita coisa aí que a gente não sabe. Pode falar aí, Gabi. Eu queria só adicionar um ponto. O papai Sorrengueio se daria bem com o Xaden, mas o verdadeiro pai da Violet não gosta do Xaden. Acho importante trazer essa distinção, porque o verdadeiro sogro do Xaden, Tair, tipo, detesto o Sombrio. E eu vivo para estes momentos. Eu fiquei agora ouvindo a Gabi, que eu fiquei, meu Deus, que verdadeiro pai. O que eu perdi? Que parte do livro eu não li, que a gente descobre que Papa Sorrinha não é o pai dela. Poxa, ela tinha falado quem ele era, inclusive. Que plot é esse que eu perdi? Não. É que, gente, alguém discorda disso? Não? Perfeito. Não discorda.
Não. Eu tô esperando esse momento. Ela fala, não, eu sou seu pai. Eu vou ficar zero surpresa. Eu não vou nem questionar como funciona essa dinâmica. Eu, tipo, sempre soube. Mas, desculpa, eu só soltei a piadinha pra entrar na Tem livros teoria. com dragões que se transformam em humanos, tá completamente Ah, palpável ali, né? aceitável. É maravilhoso. Aí, seguindo um pouquinho aqui, ela fala sobre o planejamento. Ah, Megan, ela levantou a mãozinha. Pode falar, desculpa. Gente, não seria maravilhoso se de repente no livro 5 ela colocasse justamente isso e todos vocês descobrissem que estão lendo um Monster Romance e não sabiam? É isso que eu vou deixar aqui, essa é a minha contribuição. Maravilhoso! Pois é, a nossa rainha do Monster, por mais que ela diga que ela não é, ela traz vidência. A Paty, no geral, acerta muitas coisas. Pode ser que a gente está lendo Monster e não está sabendo. Monster aqui só Rebeca, destruidora de corações, mas tudo bem. Então, assim, ela já falou que ela está planejando o livro 4 e 5, mas ela não sabe exatamente, ela sabe como vai começar e terminar, mas tem coisas ali no meio da receita deste bolo que ainda não estão exatamente detalhadas, então isso está rolando. Por isso que ela não podia revelar nessa entrevista o quanto que a gente falta para a gente descobrir sobre a pesquisa do pai da Violet e quanto que a gente vai aprender sobre o dom dela, no segundo sinete, na verdade, né? Então, acho que no segundo sinete talvez a gente tenha mais informações ali no livro 4, porque mais para frente ela fala sobre sonhos. Quando apareceu o segundo sinete da Violet no começo, eu fiquei um pouco decepcionada, porque tinham tantas teorias de, meu Deus, como é falar com os mortos, ela ser um amplificador, blá, 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 blá. Aí ela vai pelos sonhos. É tipo, que coisa mais ou menos e tal. Entretanto, tenho um anime para recomendar para vocês. Chama Meu Casamento Feliz, em que a protagonista tem poderes de sonhos. Ela anda pelos sonhos. E ela é a personagem, um pouco, bem spoiler, é um semi-spoiler. Ela é a personagem mais desejada pelos personagens ao redor. Todo mundo quer os poderes dela, porque isso fez dela extremamente poderosa, porque ela consegue entrar na mente de todo mundo sem o controle de todo mundo. Ela é uma telepata sem que a pessoa possa impedir que ela entre na mente dela, porque afinal a pessoa está dormindo. Então, se você também, como eu, ficou um pouco decepcionado, assista esse anime para você ver a dimensão do poder que a Violet pode ter, apenas com sonhos. Fica aqui a dica para você ficar um pouco mais pirado nessa história. Eu acho que também a gente tem que retomar um pouco do que a Andressa falou antes, que a gente só tem o ponto de vista dela, e isso é uma coisa que a gente vê na Sarah J. Maas também. Por exemplo, o único livro dela que a gente tem narrador personagem, né? Então, POV em primeira pessoa, é a Kotar, que é onde ela está, entre aspas, linkando todo mundo. Trono de Vidro e Crescent City é tudo narrador observador. Então a gente não está na cabeça de ninguém, por isso que a gente fica, nossa, a Eileen tirou um plano do não, é porque a gente não está na cabeça dela, né? A Bryce fez um negócio que eu nem vim vindo, sim, que você não está na cabeça dela. Em Quarta Asa, a gente também tem um narrador personagem em primeira pessoa, e a gente só vai ler o que a Violet quer contar pra gente, de forma prática, é isso. E eu acho que essa parte do segundo sinete dela, talvez seja porque ela também não tinha se dado conta do potencial desse poder. Por isso que a gente não sabe. Né? A gente não tem a magnitude do que pode ou não pode ser, porque ela também não sabe. Assim como antes ela achou que ela só controlava raiozinho, e a gente está descobrindo que não, né? Que ela faz muito mais. Então, acho que tem muito isso. A gente tem sempre que lembrar esse ponto. É narrador em primeira pessoa. Você só sabe o que o personagem sabe e o que ele acha que é relevante te contar. Por isso que tem tantas teorias que a Imogen já apagou as memórias da Violet outras vezes em outros livros. E não tem como a gente saber, porque se foi a memória dela e é ela que a gente está lendo, a gente também teve a nossa, entre aspas, apagada. A gente não teve a chance de ler aquilo, porque ela não sabe mais. Em outras entrevistas, a Rebeca já falou também que a própria Violet não tem dimensão do poder que ela tem e nem do que ela vai alcançar, né? Inclusive, na época, acho que ela tinha alcançado 10% do poder, não foi isso que ela falou? Deixa eu tentar lembrar. Foi algo assim. Então, assim, imagina, aquilo ali era 10%. Imagina quando ela tiver com 50%. Vai ser uma bizarrice pra gente ler, vai ser pedrada, vai ser maravilhoso. Violet Full Power. Ansiosas. Amei, Violet Full Power.
Uma personagem que foi citada na entrevista, que eu não me lembrava quem era, vou deixar se vocês souberem contar, senão eu pesquiso aqui e a gente fala sobre. Rebeca disse que adora a vovó Niara. É a E avó vamos da, aprender. Hã? é a avó da Violet. É, mas é a mãe do pai dela, né? É como eu lembrava que acho que a Mira tinha ido visitar essa avó e não sei o quê. Então ela garantiu que a gente vai saber muito sobre ela e o lado Dexton da família no livro 4. Ela também disse que a maior pergunta a se fazer é: quais outros segredos a vovó Miara está escondendo? E por que ela está guardando segredos ainda maiores e mais sombrios sobre como certas decisões foram tomadas? Eu acho O que que isso tem vocês a ver acham? com a Violet ter sido iniciada na, na deusa, que eu esqueci o nome, é Dune, não é? Da Violet? Eu acho que é Dune. E eu acho que tem a ver com isso, assim, dos motivos. Porque tem, né, galera? Por que ela foi iniciada? Porque ela foi escolhida para ser iniciada ali. Eu acho que é isso que a gente precisa pensar também. Assim como a gente não tem todas as informações sobre os imperianos, a gente não tem informações de por que a Violet acaba virando essa pessoa que ela é. A gente já sabe o porquê do cabelo, né? Tem a ver com a iniciação. Mas por que levaram ela para lá? Se foi por causa da doença, que doença foi essa que a mãe dela teve? Então, acho que a gente vai descobrir mais disso, assim. A Rebeca também falou para a gente prestar mais atenção nas cartas, né, não enviadas, as correspondências não enviadas da Lilith para Asher. E aí eu até já tô assim pegando ali, selecionando, porque querendo ou não, toda vez que ela dá uma entrevista, dá vontade de reler tudo, porque ela já cria inúmeras teorias na nossa cabeça. E aí ela já falou na entrevista para a gente prestar mais atenção nisso também, né? Tem muita coisa ali nas entrelinhas, com certeza. E a avó da Violet, com certeza, é a cabeça ali, eu acredito, Pô, de amiga, tudo. Ela deve ser, assim, como é uma pessoa mais velha, a gente já deduz que tem mais conhecimento, principalmente daquele mundo ali. Então, talvez ela é que sabia, sei lá, uma forma de cura, não digo dos venenos, mas da febre que a Lilith teve. não, eu acho que a gente tem que olhar para o lado também, que assim, aquelas cartas, tudo que está no começo dos capítulos, a Gabi pode falar tão bem quanto eu. A gente não coloca nada em um livro que não seja importante. Não tem nenhuma informação em página que não seja importante. Entendeu? Ah, tem um arabesco aqui em cima. Se tem um arabesco ali em cima, ele tem um motivo de estar lá. Ah, mas o motivo era só decoração. É um motivo. Ponto. Ele tem uma razão. Porque você não vai pagar mais por algo que não faz sentido. E aqueles começos de capítulo, se não existissem, você teria um livro com menos páginas, ou seja, ele é mais barato para ser produzido, mais barato para ser vendido. Uma vez que ele está lá, ele tem uma razão de estar. A gente não ler aquilo ou ignorar aquilo é de uma ingenuidade que não dá nem para colocar em pauta, entendeu? Então, mas por que você acha que eles estão mortos? Porque em todo livro tem a mesma página no começo. Se não fosse relevante, não estaria em 3 livros, estaria num só. Ponto. Se você olha aquele começo de parágrafo e você não lê ou não leva a sério, desculpa, você está lendo errado, porque ele tem motivo para estar lá. Então a gente tem que ler assim. Eu tenho uma amiga que ela ignorou toda, ela não leu nenhum. Eu falei, amiga, pelo amor de Deus, volta e leia só eles, então, que tem praticamente uma outra história sendo contada ali. E você tem que ler fazendo a correlação entre as duas. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Ler só os começos das Vamos fazer páginas. E isso e gravar talvez um vídeo? vamos, porque eu acho que talvez tenha uma história sendo contada aí, sabe? Mas tem, amiga, claro que tem. Não, eu digo, com fatos e pontos ali, talvez que a gente isoladamente acaba não conectando. Eu acho que deveríamos. Mas é isso. E eu acho que a hora que começarem a aparecer cartas da avó, mais ainda que vão estar ali. Então, assim. Mas eu estou ansiosa para ler Tem a avó do Zayden também, né? Que ela falou que não pode falar quando morreu, nem o ano, nem como. Ela não quis falar. Ou seja, é uma informação super relevante. Para ela não querer falar o ano, quando que morreu, o que aconteceu, com certeza. Eu acho que um dos segredos
da vovó Niara é sobre o que a Lilith fez quando o pai da Violet levou ela para as ilhas. Porque em uma das cartas a Lilith estava muito brava que ele fez aquilo. Tipo, eu acho que ela disse que ela não queria perdoá-lo, ou algo assim, tipo, ela tinha ficado bem irritada que ele tomou aquela decisão, e eu acho que ela tomou alguma coisa que levou a Violet a não completar a sua iniciação, porque afinal, né, o cabelo dela é só metade. E eu acho que tem a ver com outros deuses, tipo, talvez a Lilith dedicou ela a outro deus, talvez o Malek. E isso explicaria por que a Violet tem um dragão preto. Mas a gente volta quando as cores dos dragões voltarem. Você falou de deuses, aí talvez vá para outro ponto que foi trabalhado aí na entrevista, que foi o motivo que a gente ainda não sabe sobre o teste de Loisan. Então, quando pensamos em cada ilha, a gente espera que cada uma seja de um certo jeito. A gente descobriu ali que os Paranauês são meio diferentes. Amei, inclusive, o tour pelas ilhas, diga-se de passagem. E aí, assim como Loisan, existem muitas formas de amor, incluindo formas autodestrutivas de amor, segundo Rebeca. Então, o fato de ainda não termos visto esse teste é provavelmente algo bom para os nossos cavaleiros. Loisan tem uma relação com aquela deusa do amor, né? Loyal, alguma coisa assim, deusa do amor. Então, tem alguma coisa aí importante sobre essa ilha no próximo livro. E ela coloca ainda aqui: casamentos abençoados pelo templo de Loisan são vistos como impetuosos, e as pessoas dessa ilha não são o que parecem ser. O que vocês acham, gente? Eu acho que as ilhas me deixam muito louca mesmo. Eu achei muito legal, mas eu acho que a gente pode dar um recap aqui de quais são os deuses. A gente tem Malek, que é o deus da morte, Dune, que é a deusa da força e da guerra, Zinal é esse filho da puta, que é o da sorte, que é o do que deu o brócolis, quem não lembra. A Mari, que é a rainha dos deuses, Loyal, que é a deusa do amor, e o Hidion, que é o deus da sabedoria. Certo? Então temos esses deuses aí. A gente sabe mais do Malek, porque é o que os cavaleiros, né, encomendam as almas e não sei o que lá. E a gente começa a ver um pouco mais sobre outros deuses quando a gente vai para literalmente Onyx Storm, que daí a gente vai ver as ilhas e você descobre um pouco mais. E, de fato, a única ilha que a gente não viu é Loyal, né? Que é a deusa do amor. Fiquei com medo, inclusive. Sim. Quem não ficou, né? Do amor destrutivo, não. Quando a gente pensa em um amor autodestrutivo, quando você tem alguém que tá full vilão eu não sei se eu estou preparada, Rebeca. Eu não sei se eu estou pronta. Será Gente, que não machucando o círculo íntimo, digamos assim, dele, para mim tá ótimo. Pode matar o restante todo, que eu não. Rebeca vai querer machucar o nosso coração, querida Lari. Rebecca! Será que tá vindo aí alguém para destronar o Slade do ponto de maior vilão para Gabi? Será? Gente, pensa comigo. Se ele mata alguém que a gente gosta, a gente vai conseguir perdoar ele? Spoiler, eu vou, mas vocês vão conseguir perdoar ele? Spoiler, eu vou. Mas, ó, o Slade não matou calma. a gente gosta. O Slade matou os outros só que o Slade matou assim, entendeu? Tipo, tem um monte de gente morrendo aqui. A Auren precisa de mim, entendeu? Mas isso aí faz parte. Isso aí tá tudo certo. Guerra, gente. Exatamente. Calma. Vamos por partes. Nossa, é aí que é o ponto. Depende de quem ouserem matar. Não, eu perdoaria o Hidok. Eu perdoaria acho que todo mundo, com exceção do Tair. Se ele me mata o Tair, aí Zayden. Aí é imperdoável. Eu também. E a Sgale também. Nossa. Porque, querendo ou não, né, ela escolheu ele. E aí, imagina, não, ele seria desleal demais da parte dele. Exato. Não, principalmente no último livro que ele fez ali, tudo por ela. Então, chegaria a ser incoerente, né? Ele vira full, ele vai full Venom porque ele escolhe essa Gale em vez Exatamente. Exato. Então... Isso é um amor impetuoso, gente. Não matando ele. Autodestrutivo. Isso é um amor autodestrutivo. O quarteto romântico deles ali, não mexendo ali, não andar, né, gente? E o restante tá tudo certo.
Eu quero não muito sei. andar na Perdendo a Virgindade, queria dizer isso. Para com isso, ela é uma criança. Ela é criança, não para, não. Pra mim é baita Criança é incrível. adolescente já. Ela já é adolescente. Deixa eu Não, só falar. com Ela foi 21. A minha formada filha é em adolescente, eu não quero pensar nisso, não. Eu também não. Eu não quero pensar, não. Mas precisamos olhar para isso. Não, eu só quero olhar para que meus queridinhos, não, eu não aguento. Acho que o Redoc também, eu tenho um limite, talvez seja o Redoc. Mas eu acho que ele vai morrer, tá? Eu tenho também acho. certeza que ele morre no Gente, as coisas que ela falou ali no final da entrevista sobre o futuro da série, eu tive a certeza de que não vai ser bom. Não tem como. Nossa, eu tenho certeza. Né? Porque é Rebeca. E ela é maravilhosa por isso também. Assim, ela é uma excelente escritora. Eu acho que ela é uma excelente escritora, mas eu acho que mais que isso, ela é muito inteligente, porque ela conseguiu, assim, somar tudo de melhor de várias séries, conseguiu fazer essa coisa das teorias. Ela é muito ativa com o fandom. Eu acho que ela é, para mim, uma das escritoras hoje que mais souberam jogar o jogo. Eu acho ela Atualmente maravilhosa. é ela, sem dúvida. O crescimento dela foi muito assim. E assim, continua sendo exponencial, né? Ela não deu aquele boom e parou. Ela continua crescendo muito no segmento. Muito. Eu acho que ela ocupou um espaço, assim, posso estar enganada, mas eu acho que a Rebecca Yarros ocupou um espaço que a Sarah J. Maas não soube ocupar. A Rebecca Yarros consegue escrever livros, obviamente, ela é uma mulher mais velha, então tem uma maturidade na escrita dela aqui. A Sarah J., quando escreveu muitos dos seus livros, ainda não tinha, porque estava muito jovem, mas que também escreveu obras que conseguiram criar legiões de apaixonados, só que a Rebecca Yarros conseguiu entender o rolê do marketing, deste momento atual das editoras, de como trabalhar o fandom, de como trabalhar com os influenciadores, e ela conseguiu entender isso. Então, assim, eu acho que hoje ela é uma das escritoras mais exponenciais para ocupar esse lugar, e ela ainda é muito fiel ao que ela gosta. Ela não ficou só na romantasia, ela continua escrevendo os livros de romance, esse romance mais dramático que ela gosta. Então, assim, eu sou muito fã da Rebecca Yarros profissional, além dos livros e tudo mais. Sim. Eu acho que ela também é uma pessoa muito mais acessível às fãs do que a Sarah. Sabe, é muito difícil ver entrevistas da Sarah, ela saindo para assinar livros, sabe, ela chegando com o público. Tá certo que quando saiu o Onyx Storm, você viu que a primeira grande entrevista da Rebecca, ela tava muito puta, tipo, ela foi um pouco grossa com os fãs. Mas eu imagino que também isso venha do caos que foi o lançamento de Tempestade de Onyx, que tipo, o livro vazou, os livros não chegaram com erro, tipo, foi muito caótico. Então eu imagino que ela tava cansada, irritada. Mas depois ela respirou fundo, se colocou no lugar e aí foi muito mais. Aí ela vai, tipo, para esses podcasts, ela fala das teorias, ela dá resposta concreta, Gabi. Ela dá respostas concretas, ela não fica lá prometendo coisas que vão aparecer e não aparecem, pelo menos em 3 livros ela nunca fez isso. Ela é rápida também na escrita, né? Porque podem reclamar, mas ela é rápida, ela não enrola, são livros grandes. Outra coisa também, eu acho que isso aconteceu muito em parte pela introdução de cada uma nesse meio, porque querendo ou não, a Sarah era uma criança, era uma adolescente quando ela né, fez Trono de Vidro. Então a pressão ali para ela deve ter sido muito grande. Então eu acho que ela deve já ter que, né, por esse motivo, falou, não, eu vou ficar mais quietinha aqui, porque eu não aguentou a pressão. Querendo ou não, ela já queria formar uma família. A Rebeca já entrou, já tendo, querendo ou não, uma família, né? Então ela já tem ali uma estrutura, já tinha todo um amparo que eu acho que a Sarah não teve. E aí eu acho que isso corroborou e muito para ela ser hoje assim mais reclusa, a Sarah, né? Eu, pelo menos, no lugar dela, dependendo da pressão que ela sofreu, porque quando ela estourou, gente, a gente não escutava muito falar de outras escritoras, não, era só a Sarah. Então, assim, eu acho que ela não devia ter paz. Foi ela que já tentaram invadir a casa, inclusive, não foram? Foi da Rebeca, não foi? Foi da Rebeca? Ah, não, foi da Rebeca, verdade, foi da Rebeca. Então, assim, eu acho que ela sofreu uma pressão muito grande e por isso, pela idade que ela foi introduzida nesse meio, e ela não deve ter aguentado, não deve ter tido uma assessoria ali e acabou se afastando por isso.
Eu acho que tem muita relação com isso. A Rebeca já era mais madura, ela já entrou com uma maturidade maior. E ela sabe separar. Ela vira e fala: eu não vou escrever agora, igual ela falou, não vou ficar me apressando, porque ela tem uma doença, então eu não vou. Eu quase morri na hora quando eu escrevi o Storm, ela usou essas palavras, então eu não vou fazer isso novamente. Talvez eu acho que isso é que faltou na Sarah, né? Eu acho que também tem um ponto seguinte. Eu acredito que a Sarah. Deixa eu ver como eu vou falar isso sem ser escroto, porque eu critico muito a Sarah por N questões, mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo tem direito à privacidade, né? Então, sei lá, essa galera que vai para casa da Rebeca Arros e reclama e não sei o quê, eu acho que se passa um pouquinho. Mas eu acho que é legal a gente pensar o seguinte: eu tenho visto uma movimentação pela JLA que é muito parecida com a movimentação que a Sarah fez. Porque a Sarah, não sei se vocês se lembram, ela era uma mulher gorda, ela tinha ali a família, não sei o quê, o marido gato, não sei o que lá. Aí a Sarah sumiu. Ninguém achava, ninguém não tinha nada. De repente ela apareceu magérrima e com outro posicionamento, assim, ela tinha outro posicionamento, é quase como fosse Sarah antes e Sarah depois. E a Sarah começou a mentir muito nesse depois. Quando ela começou a falar que o que ia acontecer com o Crescent City 3, com não sei o que lá. Existe o fato também de que, ainda que ela tenha sido muito novinha quando escreveu Trono de Vidro não estourou quando ela era muito novinha. Toda a fama da Sarah veio com uma Sarah adulta já. Ela já era casada e não sei o quê. Então, eu acho que tem um posicionamento aí que, na minha concepção, no que eu vejo de mercado e etc., tem muito a ver com o agente literário atrás ali, ó, falando, que é o que eu tenho visto acontecendo com a JLA. E eu até comentei isso com as meninas do From Gloria Nest, porque isso me incomoda muito. Porque a JLA, antes, também, ela tinha ali suas questões e não sei o quê, mas lançava um livro, dava 4, 5 dias, ela estava fazendo live com as editoras e falando e acontecendo e não sei o quê, e falando dos próximos, e ia e acontecia e não sei o quê. Lançou esse último livro, ela não fez isso, ela fez uma live fechada e ela foi super evasiva. Então, eu acho, e como as duas têm editoras parecidas em vários momentos, eu acho que tem uma chavecada ali de agente literário da própria editora dando um direcionamento do que fazer e do que não fazer, que me incomoda um pouco, porque a Sarah se distanciou 100% dos fãs, e é isso, ela é distante, ela não é uma autora acessível, ela não é uma autora que valida o que o fã fala, ela vira e mexe e fala que não gosta de ler teoria, que não sei o que lá, e isso é uma coisa que eu acho muito legal que a Rebeca Yarros faz, porque ainda que ela coloque, e eu acho que ela faz isso de uma forma muito fina, sabe? Ela bota um limite de um jeito que eu queria fazer igual. Tipo, não, aqui você não vai passar. Mas ela não é evasiva. Quando eu vou saber tal coisa? Livro 4. Quando eu vou saber não sei o quê? Livro 3. Ela fala o livro. E aí você vai ler o livro e você de fato descobre. Então, falando de livro 3 e livro 4... Desculpa, amiga. Não, você falou falando de livro 3 e livro 4, livro isso, livro aquilo, é que me fez uma conexão com o que ela foi dizendo ao longo da entrevista, que vai para uma teoria, mas um ponto que ela trouxe só para reforçar isso que você falou, que ela não é evasiva nas respostas. Um dos pontos que ela traz, que a gente nem precisa entrar em discussão aqui, mas só uma informação, é que ela fala assim, a resposta para como a magia pode ser canalizada nas ilhas já está mencionada nos livros. Nós só precisamos encontrá-las. Acho que a Gabi levantou a mãozinha aí. Eu acho tão fofo que a Gabi levanta o dedinho. Ela é tão soft. Para garantir que eu não interrompa no meio, que eu tenho essa mania chata de, tipo, surge, aí o meu TDAH não entende, tipo, amiga, você não. É sua mente que está te interrompendo, não é interrompendo os outros. Então, levanta o dedo. É recursos. Desculpa, tá vendo? Já me perdi de novo. A minha teoria de como as ilhas são canalizadas, a magia nas ilhas e no continente. Eu vi, na verdade, não
não é minha, eu vi e eu achei que fez total sentido. Acho que inclusive foi na sua página, Lari. Que é pela energia da terra e energia do ar, do céu, no caso. Que no continente, assim como os Venin, os dragões canalizam a energia da terra e deles vai para os cavaleiros. Enquanto nas ilhas, a energia vem do céu. E os dragões, os iridescentes, eles canalizam mais a energia do céu. Por isso que a Violet não perde os poderes dela, nem perde as conexões com os dragões, porque a Andarna canaliza a energia do céu. E por isso os Venin têm medo dos iridescentes, porque a energia deles, a magia deles, vem de outro lugar. E por isso eles podem ser derrotados, mas não derrotados por outros dragões. E por isso também os poderes da Violet funcionam contra os Venin, os poderes que ela canaliza do Tair, porque é a magia da Andarna que faz a magia do Tair funcionar contra os Venin. Você falou da Andarna. Aí vou passar para a teoria 9, que aí vocês respondam, que eu acho que talvez seja isso, porque eu não entendi muito bem essa teoria. Existem 2 grupos de dragões não vinculados. Um no Vale, aquela galera que falou, epa, não vou fazer nada não, e outro em Aretia, seria Andarna. Por enquanto, eles permanecem onde estão, decidindo se devem ou não se vincular, lutar na batalha ou ficar de fora dela. Tô achando que no livro 4 a gente ainda não vai ter os dragões decidindo nada, não. Eles vão ficar ainda. O que vocês acham? A gente tem dragões e, de novo, a gente não sabe nada dos dragões. Ela falou que o Tair sente mais do que a gente sabe. Ela não falou que ele sabe mais do que a gente sabe, ele sente. O que ele sente? Uma coisa que eu tenho na minha cabeça é que o que tem acontecido com os dragões é mais ou menos não, exatamente o que está acontecendo com os humanos no continente. Essa coisa de manipulação da história, de eles não saberem tudo e eles estarem desconfiando, assim como aconteceu com os humanos, e eles estarem agora escolhendo lutar, assim como os humanos escolheram se aliar ou não a Aretia para derrotar os Venin no final do livro 2 e 3. Porque, por exemplo, eles não sabiam sobre os iridescentes, ou sabiam, só que mais ou menos, por exemplo, o Tair não desconfiou que a Andarna era uma iridescente, inclusive eles tiveram uma DR sobre isso, que a gente não viu, mas eu quero muito ver. E a Andarna, por exemplo, não sabia sobre a cauda dos dragões, que você não precisava escolher trocar a sua cauda. Os iridescentes, quando olham para ela, eles dizem, o que você fez com o seu rabo? Ela, troquei, como é meu direito. Então, tipo, alguma coisa ali no meio do caminho se perdeu, alguma coisa da história foi trocada para os dragões em que eles não sabiam que existia essa possibilidade. Para eles tinham que lutar. E isso também volta sobre o continente ser regido pela deusa da guerra, que, afinal, os rabos são usados pela guerra, enquanto os iridescentes odeiam essa necessidade dos dragões lutarem, por isso eles foram embora. Então, o Imperiano, precisamos saber mais sobre os dragões. Dona Rebeca, faz favor, você não está ajudando nossas teorias? A história foi apagada para eles também. A história foi Com apagada. certeza. Eu acho que eles estão agora rebatendo isso. Tipo, Sim. então, né? O que está O que está acontecendo? acontecendo? Que a gente deveria ser, né? Quem sabe de tudo e não sabemos, estamos sendo enganados. Voltando, só uma coisa que eu deixei de falar. A Rebeca, sobre a gente falar que ela escuta os fãs, ela falou na entrevista, o pessoal perguntou como eles faziam para ir no banheiro em longas viagens, né? E ela falou, ela não deu uma resposta do que seria feito ali concretamente, mas ela falou, vou colocar isso no livro, porque o pessoal falou, a gente não está dormindo. E aí ela disse, não, vou colocar no livro, e aí eu vou colocar na minha lista. Ela falou que tem uma lista de coisas que ela vai colocando e que ela ia colocar. E é uma informação, querendo ou não. Gente, faz ali, não tem como. Amiga, Paty. Amém, que alguém finalmente falou disso, porque estou há pelo menos uns 2 meses, eu já passei 1 hora e meia no telefone com o Renan, falando sobre isso. Eu falei assim, amor, não é possível que ninguém está pensando como que vai conseguir incluir na literatura o fato de que o cocô de um dragão é uma arma. Entendeu? E aí, a partir disso, eu fui pesquisar por que as pombas cagam. E eu descobri que as pombas não têm controle do cocô, por isso que elas cagam e não sei o quê. E eu comecei a pensar, gente, sério, ou o mundo deles fede a merda, porque olha o tamanho dos bichos. Eles não fazem uma pelotinha de cocô, entendeu? Eles fazem muito cocô. E se isso tá caindo do céu, cai na cabeça de alguém e mata, entendeu? Por que vai se preocupar em soltar fogo se você pode só passar em cima dos Venens e soterrar eles em merda? Dá um laxante pro Tair. Olha o recurso literário que tem aí.
entendeu? Aí me levou a pensar assim, sabe quando o cachorro faz um cocô e fica preso à pelotinha? Tenta imaginar o Taína arrastando a bunda no chão porque tem uma pelotinha presa. Isso é recurso literário, entendeu? Imagina a risada que a gente não ia dar. Então, que bom. Amiga, Não, não, amiga. O Taíra é um Minha cabeça agora que faz isso. Sabe, então, Ele é Taíra é um Lorde lorde. mesmo. A gente não precisa saber do detalhe, mas que é curioso, é curioso. Tá. E aí, Gente, só para falar um ponto, só para não esquecer aqui, Gabi, tem uma coisa que ela fala nessa teoria que é: esses dragões não vinculados terão um papel importante, porque eles são uma força gigantesca, que por enquanto está, digamos, meio adormecida. Então, acho que isso casa com aquilo que você falou. Talvez o fato deles terem essa energia do céu faz com que eles terão aí, talvez, o definitivo para eles vencerem a guerra, e talvez por isso eu acho que no livro 4 eles ainda não terão tomado a decisão de fazer ou não parte. Pode falar, Lari. Eles são peso morto, né, amiga? Você vai pensar, se todo ano tem uma turma nova de cavaleiros, se todo ano esses cavaleiros têm que passar por tudo que tem que passar para ser apresentado para os dragões, para alguém se vincular ou se não vincular, quer dizer que tem dragão sobrando ali, né? Sobrando. E aí o pau começa a torar e comer, e cadê essa galera? Tá no vale, assim, ó. Curtindo, entendeu? Então, acho que a gente vai, de fato, ver alguma coisa. Esse livro 4, ela inclusive falou que vai, assim, ser que vai responder o maior número de coisas pra gente, né? Então, graças a Deus. Amém, 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 Maria, amém. igreja. Não, mas uma coisa que a gente tem que se perguntar também, assim como por que tem tão poucos dragões pretos, por que cada vez menos dragões querem se vincular? Que eles iam diminuindo. E aí, voltando para a teoria de que está acontecendo algo lá, que eles também estão sendo manipulados por algum tipo de história. Será que isso tem a ver com o fato deles não quererem se vincular? Tipo, o que estão contando lá para eles não quererem vir aqui? Sabe, o que é esse rei? Como é que ele escondeu? Como é que o rei humano escondeu sobre o Zenin de toda uma população gigantesca? Então, por que isso não pode estar acontecendo com os dragões? Porque alguém lá dentro, aquele conselho, talvez não esteja escondendo o que está acontecendo com os humanos. E aí eles ficam, não, tá todo mundo de boa, os humanos merecem, ou coisa assim. Porque a gente tem que pensar que os dragões, eles são muito orgulhosos. E aí, ponto aqui para Sarah. Oh, meu Deus, Sarah tá falando de mim. A Rebeca. Rebeca, eu acho que ela construiu uma personalidade de dragão muito boa, porque combina muito com a ideia de uma criatura extremamente poderosa, vingativa e bélica, que é um pessoal assim, ó, a gente tá te ajudando, mas, amigo, nós não somos iguais. Nós somos aqui aliados temporários, vocês são aliados honorários dos dragões, mas a gente não gosta de vocês, a não ser do nosso cavaleiro. Sabe aquele papo da mulher, tipo, odeio todos os homens menos meu marido? É mais ou menos isso com os dragões, odeio todo mundo menos meu cavaleiro. Vocês ficam aí. Então, eu acho que tem algo na parte dos dragões que eles não estão enxergando o que está acontecendo com o mundo. Ou estão enxergando, mas eles têm outra percepção manipulada para eles não acreditarem no que está acontecendo. Eu fico pensando se em determinado momento os dragões realmente precisavam se vincular ou se eles foram obrigados devido a algum acontecimento. E aí eles querem que isso acabe logo para que esse vínculo seja desfeito, porque querendo ou não, a gente sabe que se pudessem, não estariam vinculados. Isso todos eles deixam claro. Então talvez tenha relação com isso. E quem fez isso, de manipular a história, tinha um puta cinete. Só isso que eu tenho a dizer. Que a pessoa tinha que ter um puta cinete para poder conseguir fazer essa loucura aí. Eu tô me sentindo aluna. Eu quero saber. Eu quero saber porque o gato mia. Porque tanta coisa, dona Rebeca, tá. Então, assim, a partir de agora, a entrevista começou a pegar fogo. E aí começam os rolês mesmo pra gente surtar. Então, vamos falar dos dragões negros que Paty já viu lá na frente, olhando e falou assim, isso aqui é importante. Que ela já sacou lá na frente, porque né, a diva das teorias já sabia desse rolê. Quando perguntaram se Tair é um lendário dragão negro de batalha por causa do tempo que passou com Naolim, Rebeca respondeu: não necessariamente, mas acho que a pergunta mais importante não é se ele é ou não lendário. A verdadeira pergunta é por que existem tão poucos dragões negros? E é muito relevante o fato de que 2 novos filhotes de dragões negros acabaram de nascer.
Ela confirmou que todo esse conhecimento fascinante sobre os antigos locais de incubação de dragões, o nascimento de novos dragões e o lore dracônico é absolutamente essencial para a trama. E tudo isso já foi escrito em Fourth Wing. Eu queria dizer que eu avisei. Essa é a minha contribuição. Não, gente, para! A série não chama o amor da Violet e do Xaden. A série não chama a guerra contra os Venin. A série chama o Imperiano. Quem é o Imperiano? Os dragões, o Conselho dos Dragões. Não sabemos um carajo de merda dos dragões, entendeu? Então é isso. E é isso, a gente começa o livro com 2 dragões pretos. Um é o do Melbryn e um que não quer se vincular. Aí ele se vincula com a protagonista. E aí não sei o quê. E aí dragão preto. Em qualquer livro que você vai ler, qual é o dragão que é mais feroz do que todos? É sempre o preto. É assim em Eragon, é assim em Game of Thrones. Qualquer livro de dragão que você vai ler, você vai jogar D&D, que é o que, né, que mais popularizou para minha geração esse rolê de dragões e não sei o quê. Se você vai jogar com um dragão e é a sua primeira aventura que você vai jogar RPG, você não pode jogar com um dragão preto, você não tem como entender o potencial de poder que o bicho tem, entendeu? Então, assim, eu resto aí o meu caso sobre eu vir falando há muito tempo sobre dragões pretos. E eu pergunto a vocês, quem será que vai ser vinculado com esses dragões? Porque bem sabemos, quando um ovo choca, temos rabos de pena, que são douradinhos. Certo? Se eles já são dragões negros, eles já cresceram, eles não são mais crianças. Eles são adolescentes, tal qual Dona Andarna. E eles devem estar na fila para se vincular, provavelmente agora, no livro 4. Eu também vi uma teoria sobre os dragões. Mas eu vou só compartilhar para vocês pensarem. Eu não necessariamente concordo, porque eu achei que talvez não seja sobre isso. A teoria é que os dragões também têm aproximação com os deuses, e os pretos são mais próximos ao Malek. E talvez, como os Venin estão ganhando mais força, ou seja, as pessoas não estão morrendo, não estão sendo atribuídas a Malek, Malek está perdendo força, e por isso os dragões pretos também estão sumindo. Porque os Venin estão aparecendo mais, estão ganhando mais forças do que o deus que rege eles. Com o andamento da guerra, é pouco tempo para um dragão amadurecer, em comparação a uma pessoa normal, o Malek está ganhando força novamente, tipo, com as mortes, com os Venin sendo mais derrotados, e por isso surgiram novos dragões pretos. Entretanto, eu não concordo muito com isso, porque, na verdade, a cronologia não exatamente bate, porque quando, de fato, a coisa anda, não passou tanto tempo assim para eles chocarem, crescerem e já estarem ali prontos para vincular, como a Paty falou. Mas eu gosto da teoria de que o Malek é combinado com os dragões pretos, porque, de novo, como a Paty falou, o dragão preto é o mais poderoso, logo ele é o mais mortal, ele é o que vai causar mais mortes e dedicar ao seu deus querido e maravilhoso. Mas será que tem a ver com a força que eles estão ganhando? Será que tem a ver com o Malek ganhar força por causa dos dragões? E se os deuses eles fossem parte dessa manipulação? E aí, porque faz muito sentido. Se eles são os responsáveis. Porque imagina, eu sou uma deusa, vai acontecer essas coisas aqui debaixo do meu nariz e eu não vou fazer nada. Então, eu acho que eles que, inclusive, fizeram algo para tudo ser da forma que está e saiu do controle deles. Não falo os venins, não. Eu falo esses segredos, né? Porque que tem muitos buracos na história, assim. Tem o envolvimento deles, com toda certeza. E se os dragões foram mesmo manipulados, quem seria forte o suficiente para manipular um dragão? Um deus. E o melhor, Duvido. tudo está escrito já.
Ah, gente que lute agora relendo todos os livros de novo, tentando pegar essas piroscas dessas informações. Tá, um outro ponto aqui que Dona Rebeca trouxe foi o seguinte: os sinais para identificar sábios e mestres escondidos à vista de todos incluem observar pessoas envolvidas em atos nefastos. Confesso que amei essa palavra. Vou usar nefasto para xingar as pessoas. Com motivações que não servem aos interesses de Navarre. Devemos aprender mais sobre os Venins de nível mais alto conseguirem ali, como eles conseguem seus dons e sinetes, no livro 4. Ok. Rebeca confirmou que em Onyx Storm, no capítulo 48, Violet descobre 3 casos de Venin que não mataram seus entes queridos de suas vidas anteriores. Então, isso dá para identificar, né, dentro desse padrão, dá para identificar que, né, Violet vai ter uma certa certeza de que Xandão, Xaden, não irá machucá-la. Mas ela não falou de machucar outras pessoas. Falou de machucá-la. Socorro, Deus. Não sei se eu estou preparada para isso. Aí eu vou seguir aqui, agora que a gente discutir uma teoriazinha assim, de Jack Barlow. Jack Tequila, eu odeio o Jack. Foi Amiga, curado. deixa eu te contar rapidamente para avisar que, inclusive, ele tá vivo. Enquanto tudo isso aconteceu, ele continua vivo. Exato! Jack continua vivo, ele parece aqueles personagens de filme de terror que você mata, quando você vai ver, ele voltou. Quando você mata, ele foi ver, ele voltou. Parece uma homenagem a personagem de filme de terror dos anos 80. Então, Jack Barlow... É porque nos anos 80 você só dava uma batidinha assim, ó, e morria. Ele já sofreu umas pauladas cabulosas e não morreu. Tem um motivo para isso, não tem explicação, não. ele vai ter algum papel significante, e isso é muito engraçado, porque o Jack tá desde o começo, ele tá lá desde o primeiro livro sendo essa personagem, que é uma pedra no sapato de Violet. E é com ela o negócio dele, né? Bom, o Jack ele foi curado e mantido vivo porque a liderança presumiu que ele estava se transformando e queriam aproveitar a oportunidade para estudar o inimigo. Grande burrada. Então, o Varys era um valentão, mas não era um Venin. Ele apenas tinha curiosidade sobre o Jack Barlow e os Venins. Então, a Rebecca gosta de nos deixar pistas falsas, né? Como, por exemplo, olhos vermelhos nem sempre significarem algo. Às vezes a pessoa só está cansada. Ela confirmou, por exemplo, que a Lilith só estava cansada naquela descrição em Corpwing. O que vocês acham que vai rolar com o Jack Barlow? Eu queria levantar um ponto aqui, inclusive. A gente precisa aprender a ler, eu acho. Porque Nossa, que tapa na cara, desculpa, amiga. Não, amiga, é porque assim, por exemplo, eu entendo que você está no calor da emoção, lendo, etc. E aí eu vou separar leitores aqui. Se você quer ler só por ler, para se divertir e não sei o quê, tá tudo certo, leia como você quiser. Agora, quando você quer ler para você teorizar e começar a conversar, eu acho isso, eu acho aquilo, aí a gente geralmente lê com um pouquinho mais de atenção. A Rebeca, quando fala de olho de Vênus, ela não fala do olho vermelho, ela fala da pupila vermelha. As palavras são diferentes porque elas significam coisas diferentes. Por isso que eu fico brigando sempre, falando, tipo, gente, irmão em inglês tem outra palavra para falar de irmão, porque se ela usa uma palavra diferente, tem um sentido diferente. Ela não falou em nenhum livro essa cena da Lilith, ela não fala pupila vermelha, ela fala olho vermelho. Quando você está cansado, você fica fazendo assim, e eu sei porque eu faço isso o tempo todo, a gente irrita o olho e ele fica vermelho, porque a história veiazinha e não sei o quê. Então, a gente precisa ler melhor quando a gente quer teorizar, porque o demônio vive no detalhe, entendeu? É no detalhezinho que está ali. É na palavra diferente, é no olho de lado, é no detalhe. Então, essas pistas falsas, elas estão, porque a gente está lendo na fúria e acaba de ler e já quer sair teorizando, respira, dá a sentada e lê com calma. Você já sabe o que vai acontecer, então lê com calma, para você não cair nessas pistas falsas. Mas eu acho que ela faz de propósito. Ela faz de propósito, não tem como. É pra gente ficar louco mesmo. Ela gosta, gente, ela gosta dessa confusão. Perfeito, gente. Ela é perfeita, ela quer deixar a gente louco mesmo. Aí tem aquele finalzinho ali do livro que deixou pistas pra gente. E eu não sei nem quais são. Porque eu sou aquela pessoa que a Paty falou que lê para se divertir. Eu não tenho a menor competência para teorizar. Por isso que eu tô aqui lendo as teorias e falando, vai vocês, galera, vocês escutam.
Desaparecidos por 12 horas. Eles ficaram desaparecidos por um período muito específico, inclusive. As pessoas e dragões presentes no casamento do Xaden e Violet foram bem poucos, segundo Rebecca. Em parte porque o Dain não é o único leitor de memórias, ponto para esta observação, e todos seriam revistados para descobrir o que aconteceu. Por isso o casamento precisou ser pequeno, ou a Imogen estaria muito ocupada, porque ela estaria aí fazendo, né? Teria que ter muita gente para ela pagar a mente. Talvez o motivo de alguns cavaleiros desaparecidos não estarem em Aretia seja porque não querem que suas memórias sejam lidas. Itair precisa descansar. Outro ponto, olha quanta informação. Itair precisa descansar após as misteriosas 12 horas, não apenas por causa da batalha, mas por outro motivo. E até o fim do livro 4, saberemos o que aconteceu nessas 12 horas. A gente não vai ver diretamente, não vai ter um capítulo assim passando o que aconteceu. Mas vamos descobrir o que houve. Vocês estão preparados? Eu não. Eu não sei o que vai ter acontecido. Pronto, eu tô com a roupa de ler já. Eu também tô com a roupa de ler, morrendo de medo, porque eu sei que vai me deixar devastada, mas eu estou com a roupa de ler. Gente, vai ser terrível. Para esse suspense todo, meu Deus. E em relação à emoji, eu acho que ela não ficava apagando a mente de todo mundo, não. Tanto que perguntaram se ela já tinha apagado a mente da Violet antes. E a Rebeca falou que depende do que você considera ali o caráter, né, da emoji, que como você vê ela. Ou seja, se ela é uma pessoa boa, ela não ia fazer isso assim, sem a pessoa pedir, sem a pessoa autorizar. Mais ou menos, mais ou menos. Exatamente o que eu acho, e assim, a maior prova disso tá no final de Onyx Storm. Porque a Violet olha para ela e fala: o que você fez? Ela fala: o que você me pediu. Eu não falo apagar de pessoas fora do vínculo deles ali, não, do círculo deles, não. Mas eu falo de pessoas que ela conhece, que ela convive ali, que ela é amiga, né? Eu acho que ela não faria isso sem a pessoa pedir, sem ter um motivo, assim, bem. Ou autorizar. É, Tá, gente, eu me sinto pronta, mas não. Pode falar, Gabe. Eu vou voltar pro Tair. Eu tô convicta que eles quebraram um laço de parceria. A Andarna mudou a natureza do laço da Sgei e do Tair. E eu não estou pronta para o divórcio dos meus pais. Eu não vou aceitar isso sem luta. Nossa, Gabi, faz muito sentido. é certeza. Pro que a gente vai ver nesse próximo livro, não tem como ela não ter feito isso. Eu tenho quase certeza. Não tem como. Por isso que o Tyrion tá cansado. Eu já tô querendo chorar. Meu E eu coração não tô tá, nem. eu juro, porque querendo ou não, a gente vai ter o full vilão ali, né? Vai ser o Xaden, juro, a gente vai ler e ficar com meio, meu Deus, esse é o Xaden, tudo bem, né? Mas eu acho que para isso acontecer, para o Tairn ele não sofrer tanto em relação a Gale, enfim, querendo ou não, se o Xaden virar o vilão, ele não vai querer que a Gale passe as informações para o Tairn. Isso aconteceria, chegaria na Violet, a gente sabe disso. Ainda mais se ele colocasse ela em perigo. Então, o Tairn ia falar, não, isso não vai acontecer não, nem que eu falo aqui para a Violet, ela vai fazer alguma coisa, né, em relação... Então, eu tenho certeza que por esse motivo o vínculo ele tem que ser quebrado, para a gente também ficar no escuro ali, gente, para a gente não entrar muito na mente dele, né, do Xaden, para no final ter um plot cabuloso ali, um plot bem... Eu vou aqui sentar em posição fetal, eu já volto, viu, gente? Inclusive, será o pior livro, a gente vai sofrer muito nele, eu acredito. Do último, é o livro que a gente vai fechar e vai falar assim: por que eu me sujeito a isso? Por que eu me sujeito a isso? Sabe quando você acabou de ler Alchemized? E aí você fecha Igual. o livro e fala: por que Deus? Eu me sujeitei a isso de novo, porque eu já tinha lido Manacled antes. Maravilhoso, 5 estrelas. Inclusive, amiga, a gente muito tem que trocar as figurinhas. Eu quero muito falar com você sobre, porque uma amiga minha hoje mandou vários textões, tipo, por que juro por Deus, ela praticamente fez um TCC sobre por que Manacled é superior ao Alchemized. Aí depois eu vou dividir Por com você. favor, me diga que você também acha que é superior. Ah, claro, com certeza. Ah, obrigada. É muito bem, superior. Gente. Muito bem, eu preciso ler, inclusive porque eu já quero ler todos os mais famosinhos para poder fazer tirar minhas próprias conclusões. Mas vamos lá.
Vamos falar de coisa, um pouquinho de coisa boa. Tem uma parte boa da entrevista da Rebecca Yarros, para mim, pelo menos, que sou fã dos chips, que é Dain e Sloane. Ela falou que eles seriam ótimos juntos porque ele é todo certinho e ela simplesmente não liga. She doesn't care. Então, ele é super preso aos próprios princípios e se existe alguém capaz de fazer uma pessoa assim mudar, é alguém que literalmente não dá a mínima. Ai, pelo menos, eu acho que a gente não vai ter tanto Violet e Zayden, mas a gente vai ter Dain e Sloane. Precisa ter um romance, né, gente? E foi esse. Eu tenho certeza, já meio que tá confirmado os dois ali. O Olhos aqui, pelo amor de Deus. Sabe aquela coisa de É, Trono de Vidro, que naquele livro da Torre, que eu esqueci o nome, a gente não vê muito, a gente vê mais o Cal e a outra menina? Então, eu acho que vai ser essa pegada. Por ser. eu, Aliás, eu queria muito falar, desculpa, Gabi, como eu fiquei puta com a tradução, porque olhos aqui, virar foco é uma coisa que. Não, entendeu? Foco. Foco são entendeu? Se o homem vira pra mim e fala foco aqui pra você. Se o cara falar olhos aqui, eu falo, sim, senhor. Não pegou o teor sexual, porque querendo ou não, o Olhos aqui ficou bem sensual, né? Não pegou. Aí, pra gente que é leitora, ficou. E aí o foco não pega, não, gente. Parece que ele tá só falando com qualquer pessoa. Tá dando uma bronca. É, Foco, tirou, foco. É tirou assim que eu falo. completamente ali o poder daquelas duas palavras. É tipo um professor, um chefe te dando um feedback. Carcada. Foco no seu trabalho. Tá bom, velho. Desculpa aí. Agora um cara, olhos aqui. Gabi, o que você ia comentar, gata? calma aí. Ai, meu Deus, tá todo mundo acabando de rir. Ai. Meu Deus, morri. Calma, deixa eu incorporar de volta. Daí, Sloane, para mim, é uma versão, outra versão do Zayden da Violet, que eles têm o mesmo background, sabe? Só que ao contrário. A Sloane teve o seu irmão morto, ela teve um parente morto O Liam, né? o Liam, por causa do Dain. Gente, eu sinto muito, mas o Dain foi responsável. Indiretamente, sem querer, sim, mas ele foi. A gente tem que aceitar esse fato. E ainda assim eles conseguem superar isso, ou vão conseguir superar isso para desenvolver ali um romance, como Zayden, que teve o seu pai morto pela mãe da Violet. E aí eles seguiram em frente. O Zayden Ai, teve o pai gente. morto e recebeu não sei quantas chicotadas ali por cada um dos serzinhos que ele protege. Então, assim, Zayden sofreu. Em Sim, troca, ele tinha que proteger a Violet. São os gostosos, né? Então meio que eu entendo. Exato, gente. Esses são os morenos sombrios. E aí tem outras teorias aqui, seguindo a linha, sobre a Imogen ter apagado a memória. A gente já falou aqui que não, certo? E tem uma parte que eu achei interessantíssima, que foi o seguinte: o Body não tem interesse romântico na Violet, que é uma das teorias que estavam rolando especificamente, mas ele tem interesse no que o Zayden tem. Invejoso! A cena do trono em Iron Flame, onde Violet entra na mente do Zayden, aconteceu por causa do vínculo de parceiros. Algo sobre o qual vamos descobrir mais no livro 4. E sim, isso inclui Dream Sex. Sim, vai ter sexo no sonho, Rebecca Yarros afirmou. Ainda bem que pegou na câmera a empolgação da Andressa com o sexo no sonho. Ainda fiz assim, ó. Meu Deus! Primeiro comentário, gente. Nossa, primeiro comentário. Estamos ansiosas por isso, por favor. É quase um riso na mente ali, ó. Gente, vamos combinar que aquela cena foi muito boa. A gente não fala o suficiente daquela cena de laço de parceria na cabana. Foco. Body. Ninguém me tira da cabeça que aquele momento que ele fala da Catriona não foi proposital. Que ele sabia que ia jogar ali, ó, um veneninho. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas. Essa é a única parte que eu falo que ele foi malicioso. Gente, eu já li várias vezes essa parte. Ele foi malicioso. O objetivo dele ali era tipo assim: olha lá, Violet, olha ali, ele já teve um trelelê ali, ó. Você tá achando que você é especial? Foi isso sim, foi isso. Ninguém tira da minha cabeça. Depois que a Rebecca falou que ele quer o que o Zayden tem, não é porque ele quer a Violet, ele quer o que o Zayden tem. Gente, ele é um invejoso. Agora faz todo sentido.
tudo, muita coisa. E o Boy é o que a gente acha que é o irmão, lá, o que virou Vênus? Isso. A possibilidade de ser ele agora duplicou. Eu ainda Tá só. acho que é o Breno. Se tava nivelado ali, agora ele tá aqui, ó. Não. Não, gente, é que Você acha que é o zero Breno sentido. ainda? Não, eu não acho que é o Não. Brennan. É muito óbvio. O Bold é muito óbvio, principalmente com essa fala dela. É muito óbvio. E se ele quer o que o Zayden tem, o Zayden virando Venom, ele tem a chance de conseguir o que o Zayden tem. Ele pode tentar pegar a Aretia para ele. Ele vai ter o que o Zayden... Porque o Zayden virou Venom. E Mas detalhe, aí né? você falou. Será pode que falar. se vocês acham que o Zayden era totalmente ingênuo? Ele sentia. Ele sabe quem é o Bolly. Por isso que eu acho Por isso que ele casamento, casou gente. com a Por isso que Violet. casou, Porque ele ia garantir. Exatamente, gente. Fez pronto, matamos. Não é o Matamos. Bold. Matamos. É impossível ser o Bold, velho. Se for o Bold, o Zayden é um imbecil de burro e todo mundo também é. E desculpa, não é, porque o Bold não é ele não é inteligente esse ponto, sacou? Agora, o Zayden porque o Zayden é estrategista, ele segurou uma revolução um tempão sozinho, No peito. no peito, sozinho. Que peito. Então, assim, Aquele não peito faz largo dele. o menor sentido ser ele. Não faz o menor sentido ser ele. E isso casa com a teoria seguinte, que fala o seguinte: Rebecca está animadíssima para escrever o momento em que Violet percebe por que Zayden se casou com ela. Porque ela é uma gostosa? Também. 1,5 metro de pura gostosura? Talvez. Mas porque sim, existem vários motivos e Rebecca mal pode esperar. Mas eu não acho. Amiga, só abre o coisa aí para mostrar que você tá acabando, você e a Gabi. Pariu, a Andressa falando. Ela tá animadíssima. Ela tá assim, ó, animadíssima. Que Não, é isso? A Gabi quase morreu engasgada ali. Eu só vi a Gabi bebendo. Tem que botar aquele meme Sabe aqui, ó, eu virei, da menina ó. de Jogos Vorazes, que eu esqueci o nome da Mas atriz, aqui, babando, assim, ó. eu já adianto que eu duvido muito que a Rebeca vai colocar como principal motivo ser essa estratégia, o casamento deles. Eu acho que tem outra coisa ali que o Zayden descobriu. Também isso. Que talvez o vínculo deles precise disso, alguma coisa aconteceu ali. Porque assim, ela falou, porque existem vários motivos. A Gabi tá passando mal. Porque existem vários motivos e Rebecca mal pode esperar para que Violet os descubra. Rebecca, não é só a Violet, eu também quero saber. Ela acredita na importância de ter diferentes pontos de vista, povs. Também gosto, quando não é uma coisa muito maluca. Já deixo avisado aqui, Rebecca não gosta de POV muito multiplicado, que eu sem começo, meio e fim, que nem é o livro... É o Guild, às vezes eu me fico meio maluca. Já que é importante entender tudo o que aconteceu vendo apenas pela... Já que é impossível entender tudo o que aconteceu vendo apenas pela perspectiva da Violet. Então, eu acho que isso talvez traga porque que o livro 4 vai ser mais esclarecedor, porque a gente não vai ver só o POV da Violet. E um POV que Rebecca adoraria escrever, mas ainda não escreveu, é o da Sloane, sei lá como é que fala essa birosca. E aí, gente, surtem. O que vocês acham? Eu vi uma teoria muito boa, que fez muito sentido, que o Zayden, com o casamento, essa parceria, ele deu parte da alma dele para Violet, dentro do anel ou em qualquer coisa. Porque a Theophany, por exemplo, ela sendo dedicada, ela guarda memórias do passado dela, coisa que os Venom não fazem. Tipo, os Venom esquecem quem eles foram. Mas a Theophany lembra. E eu acho que isso tem a ver com ela, o fato dela ser dedicada. Eu acho que o Zayden casar lá sobre um deus e dedicarem, sabe, essa coisa de casamento, ritual, essa blá, 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 igreja, não sei o quê, ele consegue tirar uma parte dele como se ele dedicasse a alma dele para Violet. E aí ele consegue guardar parte dele, da memória dele, para ele não esquecer. E aí, eu vou usar uma teoria de uma criança de 9 anos. Porque eu não sei se vocês sabem. Um dia estava eu caminhando com meu primo pelo nosso sítio, assim, pela estrada. Ele, conta uma história. Aí eu estava sem criatividade, que eu já contei todo o meu repertório de histórias infantis para ele. Aí eu, vou contar a quarta asa. Obviamente, adaptei, né? Certas partes a gente não conta. Mas eu contei. E ele se empolgou tanto que eu fui até o livro 3. E aí eu falei, e aí, o que você acha que vai acontecer? E ele me contou um novo livro, tipo, criatividade de criança. E na teoria dele, o Zayden vai esquecer quem ele era, ele vai começar a matar todo mundo, full vilão. Isso foi antes da Rebecca falar que ele entrava na era vilão dele. Quero deixar isso muito registrado.
ele falou que ele vai virar full vilão, ele vai começar a matar todo mundo, mas aí ele vai encontrando as pessoas do passado dele, e aí ele vai lembrando, até ele encontrar a Violet, e aí ele lembrar de vez e se redimir. Aí eu fiquei assim, ó, ouvindo ele contando. O menino é um gênio. Muito gênio. Nossa, gente, vocês não ouviram um dia, eu gravei a teoria dele, que tá muito boa. E o favorito dele é o Tair, então ele é um leitor muito, muito atento. Que seja, voltando. Eu acho que ele casar e dedicar a alma dele a Violet vai fazer ele guardar essas coisas, mas eles vão passar esse tempo separado, então ele vai começar a esquecer e vai começar, sabe, a perder um pouco a linha ali, vai começar a ficar um pouco mais impetuoso, mas quando ele voltar, quando eles se reencontrarem, aí ele vai lembrar e vai ter um momento ali, redenção de, não, calma, tô me perdendo aqui no meu plano. Então, por isso eu acho também que tem essa parte do casamento e o que ele deu para ela, naquele bilhete, tipo, guarde com você, agora é seu. Mas ele não fala o quê? No começo a gente pode achar que o anel é Tyrrendor, mas eu acho que é a alma dele que ele deu para ela. Isso vai justificar completamente as ações dele, os atos de vilania, e a gente vai estar com um pano preto com glitter maior ainda para passar para ele, porque, tipo assim, ele não sabia, ele não fez, não foi ele. Gente, só tem uma coisa a dizer, puta. Desculpa a palavra, não sei se pode falar, mas aí você corta se não puder. A Paty abriu aqui esse espaço. Não! Agora eu adorei o mineirês, adorei o no. Isso dá até um molho, tem até um cheirinho de pão de queijo esse ano. E aí a gente vai para a última teoria. Se faltou alguma, depois vocês me digam. Mas a última teoria é essa. Eu preciso fazer um pronunciamento oficial aqui. Carta aberta para Rebeca e Arros. Rebeca, você está prometendo que Xaden vem com o vilão. A gente está aqui esse episódio inteiro discutindo como vai ser maravilhoso e saboroso que ele venha full vilão. Mas que ele venha realmente vilão. Eu não estou querendo ver um anti-herói disfarçado de vilão. Quero ver um vilão. Quero ver Xaden matando pessoas que eu gosto. Isso é loucura? É loucura, mas é o que eu quero sofrer, eu quero terminar chorando, eu quero passar o pano preto com glitter para ele, entendeu? Eu não quero ver um vilãozinho de meia pataca, eu quero ver um Darkling aqui, entendeu? Eu quero ver o Slade, mas eu quero mais que o Slade, eu quero mesmo o negócio, o circo pegando fogo e o palhaço morrendo queimado, e é sobre isso, fecho minha caixinha aqui, podem falar. Nossa, eu espero ele, sei lá, matando geral, assim. De verdade. Eu quero ver um vilão, é isso que a Andressa falou. Porque eu tô bem cansada. Tipo, a Gabi falou num vídeo que a gente fez. Eu tô bem cansada do vilão, fodão e não sei o quê. Que hora que tem que ser vilão, ficar, mas será que eu faço isso? É a mesma expectativa que eu tenho com o Castle depois da ascensão dele no final do livro que eu li, entendeu? Então você é o fodão agora? Então eu quero ver você ser fodão. Eu quero ver você matar todo mundo. Eu quero ver você olhar um cu e dizer assim, eu vou arregaçar. Eu vou enfiar meu braço e coçar a garganta da pessoa por dentro. É isso que eu quero. É esse tipo de vilão que eu quero, entendeu? Agora, se vier com o vilãozinho Rissende, eu vou ficar um pouco chateada. Eu acho que nesse nível, livro. é porque o Rysand, ele não é vilão em hora nenhuma, sendo muito sincera, pra mim, todas as ações dele antes do 2, gente, todo mundo fala, aí você vai gostar do Rhys no segundo, minha filha, na hora que ele fala aquela frase, onde você estava à sua procura, ali eu já cadelei pra ele 100%, eu nem sabia quem ele era ainda, então, pra mim, nem vilão aquela criatura maravilhosa, Deus grego, Senhor Jesus era, não, mas... Agora eu espero que o Xaden venha me mostrando que ele é um vilão. Enfim, gente, espero que ele venha matando todo mundo. Sabe o que eu imagino, Paty? Tipo o Draco ali em Manaclet. É isso que eu imagino. Ele naquele nível. Eu matei o seu professor. Fazer o quê? Nem foi necessário. É isso que eu espero. Aquela cena com os tesouros, sabe? Tipo, eu cheguei aqui, o pau tá comendo, meu amorzinho vai se machucar. Matei todo mundo. Não dê spoilers de Manacled, hein, que as pessoas não lêem, não pode. Eu acho que ele vai fazer isso exatamente pela cena quando ele salva a Violet, que a Lilith pergunta assim, quem você matou ele? Todos. É isso. Eu quero que seja tipo isso.
matei todo mundo, e depois, ou ele não sabe de nada, ou foda-se, entendeu? Pra mim, qualquer justificativa que ele usar, ele já está perdoado. É isso. Gente, aquela cena. Nossa, quando ele sai, matei todos. E o melhor, a Lilith nem contestou. Ela só tipo, beleza, deixa eu bater aqui um papo com a minha filha, depois vocês vão juntos embora. Você, assassino que matou todo mundo aqui na escola? Pode ir, eu só quero bater um papinho aqui com ela. Gente, que cena maravilhosa. Nunca vou esquecer. A gente não fala o suficiente dessa cena. É para isso que eu leio, entendeu? É isso que eu quero. Eu quero esse nível de violência, entendeu? Entrei num lugar, meu amorzinho está no chão, ela pode se machucar. Eu matei todo mundo, meu amorzinho está salvo, entendeu? É isso que eu quero. Ah, mas você matou o mentor dela. Ah, poxa. Eu acho que vai chegar num nível, se ele não estiver lembrando, que ele vai meio que atacar a Violet também. E talvez vai ser num conflito que ele vai se lembrar dela, quando ele estiver, tipo assim, prestes a matar ela. E vai ser muito top se for assim, Deus me perdoe. Larissa, você alugou um triplex na minha cabeça agora. Agora eu quero isso, entendeu? Eu quero ele, tipo assim, ele tá quase matando ela e Ela com aí, o olho naquele pendendo, momento, assim. ele vai lá e lembra. Nossa, Deus! Assim, sabe? Eu vou matar essa filha. Ai, meu amorzinho. É isso que eu quero. É isso. Essa cena vai ser muito boa. Gente, eu quero muito uma cena em que a protagonista luta de verdade contra o seu par romântico. Sabe? Porque Vai ser enemies to lovers. Imagina. Enemies to lovers. Nunca trocaram um soco. Não, eu quero eles. Inclusive, a Andressa está lendo, eu acho que ela já acabou, que eu falei para ela, amiga, esse livro tem um título horroroso, mas o livro é bom, entendeu? Porque é enemies to lovers mesmo, que é o irresistível desejo de amar quem tanto odeio. Olá, autora, que nome de merda, não? Você queria o quê? Um TCC no título? Eu deixo aqui minha... Mas é muito bom, porque eles se odeiam de verdade. Eu gosto quando as pessoas se odeiam de verdade, quando tem a trocação ali, entendeu? Vou indicar, inclusive, um para vocês que também é Enemies to Love. Gente, ele é tão Enemies to Love, vou só dar a introdução. Ela é uma bruxa, ele é um feérico, e eles estão em guerra. E as bruxas são as vilãs das histórias, elas são muito mortíferas. Só que ele tem a pessoa predestinada para ele, tipo parceiro, que ele vai conhecer ela num determinado momento. Então ele vem sonhando com ela, e aí ele descobre que ela é uma bruxa. Gente, ele vai pegar ela e ela vai ser arrastada. Ela vai ser amarrada e arrastar ele no cavalo e ela vai ser arrastada até chegar ao reino dele. Como chama? Eu não tô lembrando, mas é da mesma autora de Broken Bones. Ah, tá. Eu li. Você sabe qual é, não sabe? Aquilo ali não é o Enemies to Love. Gente, é o primeiro livro todo. Ele literalmente... Ué, eu já vi uma cena assim. Ele arrasta ela. Eu falei, não tô acreditando eu achei bem que eu tô assim, lendo isso. Caçador Eles realmente sem coração. se odeiam. Tipo, Caçador ele sem odeia coração ela. tem essa pegada, assim, apesar de não ter ninguém puxando o cabelo de ninguém, ele prende ela quando ele descobre que ela é bruxa. E deu spoiler, desculpa, gente. Mas Caçador Sem Coração também eu acho que é um livro que é realmente Enemies to Lovers, e porque nem ela está errada em odiar o que ele é, nem ele está errado em odiar quem ela é, porque ambos os lados têm essa parte obscura, e você fica falando, cara, como é que a autora vai resolver esse rolo aqui? Mas enfim, gente, nós precisamos finalizar este programinha, porque é isso que a gente falou, vem a Lari, aí a gente descamba, ainda mais para falar deste tema, que estamos, inclusive, todas aqui uniformizadas, olha. Falem aí e mostrem suas camisetas. Eu mostrei a minha. Vai lá. Alguém fala e mostra a sua própria camiseta? Então eu vou falar eu. Olá, eu te convido a salvar um dragão e montar um cavaleiro. E vocês aí? Eu só tô com o meu uniforme de meu blusão da universidade, da faculdade. Então... Eu te convido, voe ou morra. Ai, gente, maravilhoso. O meu, inclusive, é da Violet, porque eu me sinto uma pessoa pequena, porque eu sou muito baixinha quando eu encontro. Eu não sei, Lari, qual é a sua altura? Porque quando eu encontro a Gabi. 1,72. Vocês vão tudo pra casa do chapéu. Eu tenho 1,60 na luta, porque é 1,59,5. Quando eu encontro, eu falo com elas assim. Sabe assim? Gabi, você é alta. Eu sou 1,67. Amiga, eu preciso falar, você é uma modelo. Nossa, belíssima. É assim minha vida. Eu encontrei contra a Jill também do Fourth Wing. Ela é alta também. Eu me sinto a personagem de filme com as geladeiras, e as geladeiras são elas.
Entendeu? Não, Elas são todas a não geladeira sai. duplex e eu sou aquela que fica assim, oi, gente, a criança, que inferno vocês. Eu Pense sou pelo alta, lado eu não- positivo. Para eu um não- homem ser uma geladeira Electrolux para você é muito fácil, Andressa. É. qualquer 1,70 é. Para a gente tem que ter no mínimo 2 ali, ó, metros. Ai, caramba. Eu acho engraçado porque eu não me acho uma pessoa baixinha. Eu não sou baixinha. Mas quando eu saio com a Júlia com a Júlia e com a Dari, eu me sinto uma anã, porque as duas têm 1,80 m e eu tô ali com o meu 1,69 m, eu fico tipo, olá, amigas. Tudo bem? Ah, você sabe como eu me sinto na maior parte dos dias. Mas é isso, gente. Faltou alguma teoria? Faltou algum ponto? Eu não acho que faltou nada. Não, acho que não. Acho que a Discutimos gente tudo. só que falar. Lari? Faltou o finalzinho, né? Eu não Onde sei o ela finalzinho. fala que ela. Deixa eu tentar lembrar certinho. Peraí, que eu tenho uma anotação que vai ficar mais fácil. Só um minutinho. Não Enquanto vai a ser Lari difícil. procura, Pode falar. eu trago também aqui um ponto. Coisas que temos que reler várias vezes para tentar pegar. A conversa do Zayden com a Sgale no final, porque aquilo ali tá bem superficial, coisas aconteceram naquele diálogo que a gente não prestou atenção. A gente tem que prestar atenção no Arik. Gente, ele é um dos meus personagens favoritos, simplesmente porque ele tem um plot só dele acontecendo, que não é revelado, e eu fico me perguntando por que não é revelado. Afinal, a Rebecca gosta de vários povos, ela já colocou o povo de muita gente, mas não colocou do Arik, que é um personagem extremamente relevante para a história andar. Então, ai, gente, eu não quero que ele morra. Ele já falou que vai morrer. Ele, o cara que prevê o futuro, falou que ele vai morrer. E eu tô tipo, meu amigo, você não vai morrer. Você se enganou, por favor. Mas eu acho que ele tem mais relevância. E o Brócolis. Gente, eu quero ver o Brócolis de novo. E eu quero ver a Mira ali tendo um trelelê, gente. Ela merece. Apesar de que ela é muito transante, porque ela mesma já disse, mas eu acho que ali tem um negocinho diferente. Agora, a parte final que ela falou, para mim não é parte final, mas umas perguntas finais, assim. Perguntaram se todos vão sobreviver até o fim. E aí ela fala que nem todo mundo merecia um final feliz, mas alguns teriam um final certo. E sobre o relacionamento deles, se iria resistir a tudo isso, né, do Zayden e da Violet, ela fala que eles se amam e isso nunca vai mudar. Mas o amor e o destino raramente seguem o mesmo caminho. Isso aqui, para mim, foi o que acabou deixou a entrevista triste. Eu falei, que legal, eu tava tão feliz, agora eu murchei. Então, eu acho que meio que a gente não sabe se eles vão realmente ficar juntos ou se vai ser igual a Paty falou, né? Morreram abraçados. A cena dos velhinhos do Titanic. Ai, senhor. É isso. E inclusive perguntaram para ela quem era o personagem dela favorito, e ela falou que sempre seria o Tairne, né? Mas que também o Zayden naquele momento era, porque ficava mudando o tempo inteiro. E é isso. Bom, gente, é isso. Superem este final com essa fala final de Larissa. Não sei se vocês Não, eu vou falar não vou. a frase final, eu deixei aqui já no papelzinho, ó. Alguns finais não são felizes, mas são o que os personagens precisam e o que o mundo exige. É isso. Caralho! E é por isso que eu acho que ela para é minha teoria. Oi? isso que eu acho que faz dela uma excelente autora. Essa certeza de que tem coisas que é o que o personagem precisa. Porque, gente, sei lá, eu amo Crepúsculo, tá? Eu acho que Crepúsculo tem seu lugar ali, não sei o quê, mas aquele final é uma coisa que não me desce. Tinha que ter morrido gente ali. O final do filme foi melhor do que o do livro. Final do Sorry, filme- gente, sorry. Ai, o Carla, eu sei, eu sofri muito. O Jasper, eu sofri muito. Mas, gente, eu no cinema vendo aquilo porque eu não estava esperando. Eu, como leitora, não estava esperando aquela cena. Eu comecei a dar gritinhos com a minha amiga. Eu falei, mentira, 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 mentira. Mas foi genial. Foi aquilo ali que me levou. E eu que peguei o spoiler, porque eu saí porque a gente comprou ingresso e a gente foi comprar Mac, porque, olá, eu não gosto de pipoca. E aí Também não gosto, eu como McDonald's também quando eu vou no cinema. Aí a gente foi comprar Mac, na época eu não tinha ficado surda ainda, uma pessoa passou atrás de mim e fez assim, o jeito que o Carlyle morre foi demais. Aí eu, meu Deus, como assim morreu alguém? No livro não morreu! Cara, eu também levei um puta susto no cinema. Eu fiquei assim. É uma das únicas adaptações que a adaptação é melhor que o livro.
Ficou mesmo. Ah, não, gente, Em Chamas também, Jogos Vorazes em Chamas, ficou um puta livro. Ou uma puta adaptação. Ficou melhor. Puta que pariu, foi a melhor. Então, mas não ficou melhor que o livro. Ela é uma Tão bom quanto. adaptação. Mas é porque eu senti realmente que foi uma adaptação que eu falei, eu acho que não tem nada aqui do livro que faltou no filme. Exatamente. Então, assim, é uma excelente adaptação. Eu acho que no caso de Amanhecer, parte 2... Ultrapassou, né? Livro. É, verdade. Ultrapassou. Foi melhor do que eu imaginei. Então agora vocês fiquem aí, a Gabi tem uma coisa para falar. Pode. Eu vou terminar. Eu quero terminar esse vídeo com esta teoria. Eu estou convicta que o Taíro vai morrer. É isso. Derruba aqui o microfone. Pode encerrar. Pra quê? Por que você falou? Você devia ter ficado quieta. Pra quê? A contribuição. Sexta-feira, Gabi. Sexta-feira, como é que você deixou minha sexta-feira agora? Já pode beber? Já é tarde na Austrália, né? Já é de noite na Austrália. E faz sentido, porque se se esse dragão se sacrificaria por alguém, seria pela gay, pela Violet. Que ódio! Não. Acabou com minha sexta-feira. Legal, a gente terminou esse episódio tal qual Rebecca Yarros. A gente deixou vocês felizes? Não, Rebecca Yarros não se preocupa com o nosso coração, ela destrói ele mesmo, ela pisa, ela come no café da manhã. Então, gente, estamos aqui felizes por termos discutido com esse grupinho aqui, ó, seleto de malucas, que estão surtando por conta de um livro que só vai sair o ano que vem. Então, eu deixo aqui para vocês todas essas reflexões, venham comentar, chorar com a gente nos comentários, deem os seus pitacos, as suas, sei lá, o que vocês estão achando, o que vocês estão sentindo. Só vamos conversar. Sigam a gente aqui nas redes sociais. Paty já vai fazer essa edição maravilhosa. Patrícia vai colocar aqui para seguir todas nós. E que Malek, que Loyal, todos os deuses aí, sigam vocês. Sigam em paz, amigas. Eu estou muito triste agora. Podem finalizar e podem falar tchau, amigas. Eu acho que a gente tem que terminar assim, ó. E aí, a gente terminou esse episódio, ou esse episódio terminou com você, com essa fala da Gabi? Então é isso. Sextou demais ou de menos, porque daí vai depender um pouco se você vai chorar ou se você vai ficar na fúria para ler. Então, até semana que vem. Desculpas, mas eu não retiro o que eu disse. Lari, preciso te agradecer. Muito obrigada por ter vindo. Eu ia agradecer você é da casa. Eu já acho tudo que você é parte da sociedade. Eu já até falei, nada, Lari, encerra aí o programa. Tá contigo a bola. Queria dizer que foi ótimo. Amei! Eu ia falar que foi 100% bom, mas foi 99%, porque esse 1%, puta que pariu. Gabi, o que você arrumou com a minha Gabi? Triplex, alugado com sucesso. Gente, por favor, façamos uma LC, porque a gente precisa surtar juntas quando lançar esse livro. Né? Pelo amor de Deus, eu convido vocês a participar comigo, ou eu participar com vocês, por favor, não me deixem ler sozinhas, você principalmente, Gabi, porque quando ele morrer, Gabi... Quando ele morrer, a gente morre junto. Se você falar, eu avisei, eu não sei nem o que eu vou fazer. Eu vou estar muito ocupada chorando. Não Pelo amor de Deus. Enfim, gente, mais uma vez. Peraí, vou respirar. É o que ele precisava. E não cabe do que a Rebeca falou. Mas todo mundo quase chorando por um negócio que não aconteceu. Ele precisava, a gente não, né? Enfim, meninos, mais uma vez, muito obrigada. Né? Se não terminar desse jeito, não é vocês. Graças a Deus por isso. Vou refletir muito. Meu final de semana vai ser, assim, maravilhoso. E é isso, mas de verdade, agora, muito obrigada. Eu amo participar. É incrível, a gente ri muito, teoriza muito. E isso faz muita falta para mim, porque eu não tenho ali... Eu tenho amigas leitoras, mas eu acho que tão inseridas quanto a gente não tenho. Então, muito, muito obrigada por isso e por sempre me convidar. Eu amo.